Henrico foi diagnosticado aos 2 anos e 2 meses, mas na verdade a gente já estava sentindo que tinha alguma coisa estranha acontecendo com ele, né? Não é natural uma criança demorar para falar e, mais do que falar, interagir. Ele era totalmente o oposto daquilo que eu via como recorrente, né? E conhecia também, que era ignorância mesmo da minha parte. Eu não conhecia o autismo, eu achava que era aquilo. E não, o autismo ele vem em segundo plano. Primeiro vem a criança, primeiro vem o Henrico, e aí, em consequência, né, vem o autismo. O boom mesmo, né, aquele alerta, aquela coisa do desespero de procurar ajuda e ter uma resposta, foi quando ele completou 2 anos. Aí o comportamento, né, aí ele veio assim, parece que de uma vez. E pra mim foi de repente, porque aí de repente o menino só corria, não queria brincar com a gente, se frustrava com qualquer coisa que você fizesse que contrariasse, mas não se frustrava assim de uma forma natural. Ficava um pouco contrariado, não, era uma birra assim que não parava, e não tinha fim. Então eram crises de choro de às vezes já chegou a ter 2 horas seguidas de choro, de se jogar no chão, de se bater, de se arranhar. Então são coisas que vão preocupando você, não vão te deixando desesperado. Não só o apoio da escola, mas de forma geral, né? A gente pensa em escola, a gente pensa em direção, coordenação. Mas não é só isso, né? Então, realmente ter um profissional que tenha, né, essa disponibilidade em ficar um pouco mais com a criança, em estimular essa inclusão, porque não basta só integrar a criança na escola, né? Colocar ela ali junto com as crianças, você tem que incluir, você tem que estimular, você tem que desenvolver essa vontade da criança também de interagir com as outras, né? É muito importante que ele esteja na escola, principalmente pela interação social, porque o que mais compromete o autista é essa dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Então, o ambiente da escola proporciona que ele comece, né, a se relacionar. O professor, em primeiro lugar, tem que estar preparado, né? Porque ele tem que agir, ao mesmo tempo que ele tem que ser diferente com o autista, ele também não pode tratar tão diferente a ponto de que ele se sinta excluído ou que as outras crianças comecem também a tratar ele diferente e deixar ele de lado. Era começo do diagnóstico e o médico já tinha pedido para colocar na escola, para estimular, né, fortalecer, enfim, para ele se socializar com as outras crianças. Mas eu ficava insegura porque meu filho é não verbal. Então ele chega em casa, tudo bem que ele era muito pequenininho, mas ele chegava em casa e eu não sabia se era legal ou se não era. Então quando ele tinha crises de choro ou quando ele não queria ir para a escola, eu achava que tinha acontecido alguma coisa lá. Assim, em questão de estrutura, seria a parte acústica, porque a criança autista tem uma dificuldade muito grande de aguentar muito barulho. Ela fica muito incomodada. Então, a parte de estrutura seria só essa, mas a escola como um todo tem que estar preparada. Se a gente for pensar nas pessoas que trabalham, então os funcionários, os professores, monitores, todos têm que estar preparados, tem que ter já uma certa formação para poder lidar ali no dia a dia com uma criança autista. Mas o que eu posso te dizer é assim, que a escola foi aberta, mas ainda é um transtorno um pouco conhecido e as pessoas ainda não sabem muito bem como lidar com essa criança e com a situação, né? E aí tem que ter as atividades diferenciadas, são atividades adaptadas, na verdade, porque para que a criança que tenha o TEA, né, o espectro autista, ele consiga acompanhar os conteúdos
sem se prejudicar, porque muitas vezes naquela maneira convencional ele não consegue. O apoio da escola é fundamental, mas mais do que isso precisa de mais conhecimento para também não ver a família como uma coisa assim snob, né? Eu quero que meu filho estude aqui, eu quero um acompanhante terapêutico e eu quero um fono. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, que ele seja incluído e que a gente saiba que isso está acontecendo de verdade, né? Uma conscientização, tem que saber quais são as dificuldades, as limitações, né? Saber que tem certas coisas que não são frescura, né? Então são dificuldades mesmo e a gente tem que respeitar. Então todo mundo, a escola como um todo tem que estar preparada nesse sentido. Tem uma mãe de um menino autista que foi uma mulher assim fantástica que eu conheci. Logo que o Henrico foi diagnosticado, eu tive o privilégio de assistir uma palestra dela. Ela ministra palestras com o filho Nicolas. E ele foi falar mesmo aos 12 anos, né? Então, ela diz uma frase que eu acho que resume tudo o que a gente quer para o Henrico, né? Tudo só é 100% possível se você fizer 100%, se você tentar 100%, né? Que eu quero para o Henrico, eu quero que ele seja feliz, né? Eu vou tentar fazer de tudo para que ele seja feliz. Não importa se na hora do diagnóstico, e encontro com muitas mães, eu conheço muitas mães que falam: ai, meu filho não vai ser médico, não vai ser engenheiro, não vai ser... Eu também não sou médica, também não sou engenheira e sou feliz. Eu vou tentar só fazer com que realmente o Henrico, através aí desse estímulo com a comunicação, com esse compartilhamento, né? Fazer com que ele dá uma voz para ele, né? Não importa se é na fala, se é na mão, em gestos, qualquer coisa. Mas eu quero que ele consiga se expressar da melhor forma e que ele seja feliz com aquilo que ele quiser.